Diogo, qual é que é o Lá. tópico da semana? O tópico da semana, Tópico, portanto, o tópico, tópico, nosso. tópico, tópico da semana. Diz lá. Que hype. O, Não o posso tópico da gritar, tenho os semana. putos a dormir, senão Não, até mandar aí um berrinho para o dois tópico. mais, dois mais logo estão acordados, depois não dormes tu. Sim, depois não dormiu no sofá. Bom, o tópico desta semana, tal como nós partilhámos no Facebook para pedir o comentário aí à malta, é o game crunching. E antes de começarmos a discutir aqui o tema, convém dar só um breve resumo do que é que falamos quando falamos de crunch. Crunch basicamente é quando as editoras veem que os seus jogos estão atrasados e não é possível lançar o jogo no deadline esperado. Então o que pedem às equipas tipicamente é fazerem extra hours durante o fim de semana, durante a semana e durante o fim de semana, de modo a tentar chegar aos deadlines. Existem muitos casos, agora acho que já começa a ser mais reportado e já começam a ser compensados por isso, mas houve muitas histórias que basicamente as pessoas eram expectável que fizessem esse crunch, mas a recompensa era nula. Ou seja, não eram pagos por overtime, não tinham compensações, não tinham nada, apenas era expectável que trabalhassem e fizessem o extra effort, fosse o extra mile, para garantir que todos os desenvolvimentos eram entregues. Ok? Pronto. Pá, trazemos aqui o tema para cima da mesa para falarmos um bocadinho sobre isto, porque nós também, eu, tu, Rafa e Kim, e o Telmo, mas o Telmo não está cá hoje. Já trabalhamos um bocadinho sobre software development, sabemos mais ou menos o que é uma deadline e também sabemos aquela pressão de está a chegar o dia, como é que estão as coisas, não está entregue, não está pronto para ser entregue, vamos lá fazer aqui um extra effortzinho para tentar levar isto à frente. Mas no nosso caso não é tão frequente, como é óbvio, e quando acontece existe alguma compensação associada a isso. Pronto, e então vamos aqui discutir um bocadinho este tema e especialmente aqueles casos mais falados aí na indústria dos videojogos, como é o caso, por exemplo, do Red Dead Redemption, que acho que houve aí um crunching completamente absurdo. E também e que no final até recompensou porque o jogo foi recebido como um extremo sucesso. E depois também temos casos em que houve crunch e depois não fez o extra effort, não valeu a pena, como por exemplo o Anthem, que também houve muito crunching envolvido e o resultado final ficou um bocado à espera, aquém da expectativa. Pronto, e agora queria pedir um bocadinho aqui a vossa opinião para a gente começar aqui a discutir este tema e também sei que houve aí comentários do nosso tópico, também para trazermos aqui para cima da mesa e falarmos um bocadinho. Como há bocado É verdade. eu e o Kim dominámos aí a conversa da Next Gen. Agora começas tu. Mas dominaram bem, dominaram bem. E dominamos a cena. Isso mesmo. Pois é, e como o Diogo disse, e saltando só aqui muito rápido, nós tivemos um comentário no nosso Facebook, e foi do Mário Cunha, e o Mário diz que, para ele, o problema que se coloca nos videojogos quanto a esta matéria é praticamente transversal ao mundo de trabalho enquanto um todo. Seja em produção de videojogos, seja um hotel ou uma fábrica, para ele é exatamente a mesma coisa. A pressão para conduzir, e estou a citá-lo, a pressão para produzir mais em menos tempo reflete-se quase sempre no trabalhador, a quem são dadas as condições de trabalho, a quem não são dadas as condições de trabalho adequadas. Por isso, se entendo bem o conceito, o crunching não é aceitável, seja no mundo dos videojogos, seja em qualquer outra indústria. Esta é a opinião aqui do nosso acompanhante aqui de Facebook, Mário Cunha. E agora podes passar para a tua. Cá de ser Tá bem. semelhante, pai, não sei. Sim, pá, eu acho que sim. Concordo que realmente é transversal. Talvez no vosso caso possa ser mais frequente porque vocês trabalham os vossos no vosso caso com vários projetos que têm datas limites para terminar, mas eu também vejo, por exemplo, no meu trabalho em que também temos, por exemplo, que resolver, imagina, um X número de encomendas que têm que ser colocadas até X dia, e se nós tivermos outros trabalhos pelos quais temos que nos separar também, aquela situação, já sabemos que depois quando faltar 1 ou 2 dias temos que fazer
fazer horas extras também para conseguir deixar isso tudo em condições. Portanto, eu acho que é um bocado transversal, sim, Também concordo. tens que fazer no final do ano, né? Quando fazes o inventário. Exatamente, olha, o inventário, por exemplo, é outra situação e lembraste bem porque este ano também fiz bastantes horas no fim do ano por causa disso. E depois tem esta situação que é aquilo que eu acho que nós falámos também nesta situação há pouco tempo, e eu acho que é assim, o problema depois também se coloca um bocadinho no facto de que a pessoa que cria este problema é quem não planeou como deve ser, ou de acordo com o que é necessário, seja os recursos humanos, e depois no fim isto chega a este ponto em que é necessário fazer crunching. Quando nós chegamos a esta altura e realmente depois os funcionários são recompensados de forma justa, eu acabo por compreender que possa ter havido ali uma falha de quem projetou. Os erros existem e acontecem em todo o lado, não é? Portanto, eu acredito que se o trabalhador for bem recompensado, acho que sim, acho que é uma situação que pode ser benéfica. Se falem comigo como falaram comigo, para mim foi benéfico, fui recompensado, não me senti lesado, apesar de ter tido mais trabalho, foi cansativo, é verdade, mas para a firma foi necessário, foi bom para a firma, automaticamente também é bom para mim, não é? Portanto, eu acho que há forma de chegar aqui a um consenso e acabar aqui com este termo crunching, desta forma tão negativa, pelo menos como é vista, na minha opinião. Aqui o tema é que às vezes também há alguns empregados que têm de o fazer e são obrigados, também é um bocadinho por aí. Claro que sim. E isso aí é que começa a entrar naquele balanço moral que São se calhar não é... São obrigados ou sentem pressão social do fazer? Pronto, É que são certo, duas coisas exatamente. diferentes. Exatamente. Quer dizer, também se calhar há aquele caso em que ou fazes ou és despedido. E aí quer dizer, estás a ser obrigado. Mas depois tudo também, bem, mas eu estou a dizer que existe... também sentires que os teus colegas ali todos a bater com o que estás e tu às 6 da tarde, tchau aí até amanhã, não fica bem, não é? Essa é a tal opção que estás a Isso falar. é que eu estou a dizer, se são obrigados ou existe... É porque são duas coisas distintas, não é? Sim. Existe a pressão social de que é aquilo que tu estavas a dizer, que é tu sentires que os outros fazem e tu também tens que fazer, ok? E existe de seres obrigado, que é o outro exemplo que tu estavas a dar, que é se não fizeres tens represálias por não ter feito. Exatamente. E muitos dos casos que aconteceram foi basicamente esse. Era necessário, foram a ameaça ou vais ou não ficas. Ou fazes ou não ficas. E isso aí também é um bocado... Isso é que está mal. Aí tem que dizer que obviamente que sou totalmente contra isso, não é? Isso Claro, não, não, obviamente não poderia sim, ser, sim. exatamente. Certo. Não há dúvida nenhuma, mas é um bocadinho... Isso é que está mal e também aconteceu, Diogo, situações em que não davam condições às pessoas, ou seja, pediam-te para fazer tipo mais horas ou turnos ou whatever, e depois tipo o sítio do trabalho, né, não tinha condições suficientes para isso. Quer seja tipo nos Estados Unidos acontece algumas vezes tipo os estúdios darem uns sítios para a malta almoçar e etc. E depois tipo vai almoçar primeiro os chefes e depois é que vão tipo os borrabotas, estás a ver? E os borrabotas quando chegam lá já não há quase comida nenhuma, estás a ver? Tipo, ainda parece que vivemos nos anos tipo 30, aí, em que existia uma hierarquia e era representada também na ordem que tu ias almoçar. E aconteceu alguns casos assim também, em que as condições eram precárias, tipo apagavam as luzes, tinham que trabalhar tipo no escuro, porque os edifícios chegavam àquela hora, tipo, cortava a luz e depois tipo não tinham como tipo voltar a ligar, então tinham que andar a trabalhar no escuro, tipo, N coisas assim. Isso é absolutamente horrível, quer dizer, isso aí, obrigarem uma pessoa a trabalhar e depois ainda não dão as condições, aí então é completamente desumano. O Diogo agora está a ficar traumatizado, ele até ficou engasgado assim, porra, obrigarem-me a trabalhar no escuro é que não. Não, por acaso isso também importa, mas isso sou eu. Não, mas eu tenho duas perspectivas, né? Eu já estive na posição, por acaso, tenho duas perspectivas porque tenho de experiência de vida, né? Já estive na posição de ter que fazer essas horas, bastante, e agora estou numa posição diferente, mais de desfia, né? E acaba por ser És aqueles que vão almoçar primeiro, não é? Sim, exatamente. Estou na cabeça do comboinho. Mas
Ahm, Pá, mas em ambas as situações, eu acho que é assim, um trabalhador, eu acho que a relação com uma empresa deve ser tipo uma relação mútua, ou seja, eu não me importo de dar coisas, mas também acho justo, tipo, receber em troca. O que é que eu quero dizer com isto? Eu percebo perfeitamente que é impossível, ainda por cima nesta área, tu planeares um projeto tipo de 3 4 anos e não haver nenhuma falha em termos de desenvolvimento, tipo dizer, olha, demorámos mais X porque perdemos muito mais tempo a fazer isto. Às vezes não é, como o Renato estava a dizer, a dar o exemplo, às vezes não é tipo, a gestão que planeou mal. Tipo, há certas coisas que nós não tínhamos pensado ou que quando vamos a implementar é mais difícil do que tínhamos inicialmente tipo, imaginado. Ou porque tivemos uma dificuldade qualquer, ou porque às vezes as pessoas não têm o skill set tipo ideal, né? Tipo, nós não conseguimos meter um projeto tipo 200 pessoas todas super sumo da batata, né? Não, tipo, não é sustentável. Tipo, esse mundo, tipo, em termos de budget, não é sustentável, né? Porque todas essas pessoas que sejam muito boas também custam muito. Tem que haver um equilíbrio entre tipo experiência e pessoas que têm menos experiência, né? E às vezes é difícil de conseguirmos tipo projetar como é que as pessoas vão evoluir num passado de 3 anos. É muito difícil, é bastante difícil. E como tal, tipo, há sempre, pá, eu, desde muito novo, desde que entrei neste mundo da tecnologia, sempre ouvi dizer que um projeto com mais de 2 semanas, a probabilidade de rapar, tipo, é muito grande. E, pá, e o que tenho experimentado é sempre isso. Agora, sempre que acontece isto, e agora na posição mais de desafio que eu tenho agora, sempre que acontece isso, existem duas coisas que eu tento sempre fazer, que é, primeiro, falo com as pessoas abertamente, não ando cá com, tipo, com rodeios, né? Tipo, que é aquela cena que às vezes que o Diogo estava a dizer, que é, tipo, não, tipo, peço à malta, tipo, ajuda, ou seja, nós somos uma equipa, né? Eles não estão lá sozinhos, nós somos uma equipa, peço à malta ajuda e tento, e compenso sempre as pessoas de uma forma que consigo, ou seja, tipo, se a malta ficar lá a fazer noitadas, tipo, olha, se tiver que jantar, tipo, peçam o jantar, tipo, a gente paga, ou se ficares, tipo, mais não sei quantas horas, depois tens, tipo, não sei quantos dias a mais de férias, tipo, não dá para compensar sempre monetariamente, né? Mas, tipo, existe um tipo de compensação que é, tu gastaste aqui mais não sei quantas horas, pá, depois vais ter mais não sei quantos dias de férias e tens o teu descanso pelo esforço que tu fizeste agora. Pá, e essas pequenas, acho que é um bocado essas pequenas coisas que faz com que também as pessoas sintam que deram o litro. E depois existe toda a parte das avaliações, né? Que é uma, tipo, que é uma parte também importante, que é o reconhecimento depois na altura da verdade, né? Que é tu fizeste o esforço todo. E essa é uma recompensa que não é, a malta às vezes não olha como monetária, mas acaba por ser, né? Porque se tu fizeste um esforço extra e não é desejado, atenção, não é valorizado teres feito sempre um esforço extra, porque senão entras naquele loop de pá, eu não faço durante o dia normal, né? Que é o que acontece às vezes, muito acontece muito, e deixo tipo, tudo para o fim, depois faço mais horas e sou maior porque ando aqui a fazer mais horas, e então tipo, não, tem que haver tipo, existe uma maneira de medir a performance, né? Se é preciso mais horas porque não sei capaz de fazer o trabalho todo no timing que existe, né? Então aí sim, um gajo tem que compensar a malta pelo commitment e pelo tipo ajuda que deu num tempo difícil. E acho que é um bocado assim que devemos todos pensar, que é não podemos ser é das 9 às 6, eu não faço mais um minuto, né? Porque porque eu acho que é importante tipo, este relacionamento de se a empresa precisa da tua ajuda, tu ajudares. No dia que tu precisares, também vão estar lá para te ajudar. Se amanhã alguém me pedir para sair às 4 da tarde porque precisa de ir ao médico, eu não digo ao gajo, tipo, olha, saíste 2 horas mais cedo hoje, amanhã, pumba, se não tiveres aqui mais 2 horas, estás fodido. Não faço isso, né? Tipo, existe tipo um equilíbrio entre, tipo, nós necessitamos e a malta necessita, Yeah. e existe esse espírito tipo de darmos um ao outro e tipo, é como um relacionamento qualquer, tipo, como temos com uma pessoa e etc. É a mesma coisa. Agora, É, os exemplos que o Diogo deu está claramente fora de questão, né? Não faz sentido. Não vivemos primeiro na altura da escravatura, é o primeiro ponto. E o segundo ponto, eu acho que as pessoas devem, e tu sempre defendi isto, devem dizer aquilo que sentem
e não terem medo de represólias. Ok? Eu não acho que as empresas devam castigar as pessoas que são honestas. Ou seja, as pessoas devem dizer de sua justiça. Às vezes têm razão, outras vezes não têm razão. Quando não têm razão, são justificadas porque é que elas não têm razão. E pá, eu também digo coisas e às vezes não tenho razão. Isso um gajo ter ao pé de mim e dizer, olha, não tiveste razão aqui, eu reconheço que não tive razão. Agora, tipo, castigar a malta por, por falar e tipo prejudicar a malta que fala, pá, eu nunca concordei com isso e não concordo com isso. Que é o caso que o Diogo estava a dizer, que se não fizeres, tipo, coisa, não é? Sim, e esses casos, felizmente, acho que não são assim tantos quanto isso, e não é uma cena recorrente, felizmente, mas existiram, infelizmente. E era, pá, quando a gente fazia as noitadas, olha, acontecia. A malta estava lá toda, até existia aquele espírito de camaradagem, né? Já. Um gajo engorda é bué, a pala desta porra, porque um gajo come sempre pizzas, né? Porque depois, tipo, a malta quer é comer pizzas à noite, né? E, tipo, comer pizzas à noite. É comfort food, pá, comfort food. E pá, e quando eu fumava, muitas horas passei, tipo, e ainda se podia fumar dentro dos escritórios, muitas horas passei, era a comer pizzas, Coca-Colas e a fumar cigarros, por isso. Credo, que bela dieta. Podes querer. Era mesmo sedentário. Tipo, um gajo está Por acaso, sentado. no meu trabalho, e como aquilo acaba por ser, em termos de chefias, uma firma um pouco familiar, também todas as experiências que eu tive deste género, que o Rafa também há bocado falou, sobre inventários, mesmo com prazos de encomendas, eu nunca tive também nada a apontar, acabo por também ser um bocado como vocês, acabo por saímos, mesmo que saímos um bocado mais tarde, por exemplo, saímos nosso horário de sair é às 7, imagina que ficamos das 7 às 10 da noite ou às 10h30 da noite, saímos, vamos a algum lado comer alguma coisa e beber um copo e depois seguimos para casa, ou então se tivermos que estar até bem mais tarde, acabamos sempre por ir ao último café que está aberto, para ir comer nem que seja uma sandes antes de ir para casa com os patrões, portanto acabo também por não ter a razão de queixa nesse aspecto e também ter aquela posição um bocadinho defensiva em relação a este assunto, porque não estou habituado a isso, não é? Estou habituado a um pouco justiça, vá lá, ao bom ambiente e então sou um bocado contra qualquer situação que igual à que o Diogo mencionou, claro. Sim. Queres falar com justiça? Quero falar de justiça, sim senhor. Já antes de mais, Rafa, das tuas palavras faço as minhas, concordo 100% com o que tu disseste. E queria só mencionar aqui tipo, uma outra perspectiva, que há muita malta, por exemplo, agora num caso mais recente do Cyberpunk, houve muita malta tipo a falar e tipo, tipo nas redes sociais e tudo mais, tipo, quase a implorar para eles simplesmente adiarem o jogo mais tempo e não fazerem crunching, que não era preciso, que a gente aceita, não sei o que mais. Pá, eu, apesar de entender a posição dessa malta, a malta parece que às vezes esquece que os jogos na sua... Pronto, na indústria em que estamos hoje em dia, né, os jogos já é um negócio. É um negócio que envolve arte, mas é um negócio em que as empresas têm que fazer dinheiro. E adiar o jogo ia perder dinheiro às empresas. E, aliás, já para não falar que só no adiamento até novembro do Cyberpunk, acho que perdeu tipo de cota de mercado 25% a CD Projekt Red. Ou seja, adiar os jogos tem consequências e é para evitar essas consequências que as empresas então necessitam desse esforço extra das equipas. E lá está, pegando no que o Rafa disse, se o esforço então das equipas for devidamente recompensado, eu acho que, por mim, eu acho que o crunching é uma opção viável. Não deverá, óbvio que não deverá ser sempre a norma, como já falámos aqui, mas acho que é uma opção viável. E o incentivo contra isso, o incentivo absoluto contra o crunching, acho que acho que discordo. Acho que a opção deve ser considerada dado quando as circunstâncias assim o pedem, mas não acho que deva ser de tudo descartada. É algo que deve-se ter cuidado, porque não é só o tempo, é também exaustão, especialmente mental para o pessoal que está a trabalhar, mas
ao mesmo mas é o que é. Às vezes um gajo tem que fazer o que é preciso e não dá como fugir a isso. Sim, essa parte às vezes é o necessário e lá está, se for compensado, se houver todo um processo à volta, é o que Exatamente. é. É o Sim. que é e os empregados estão aware que vai acontecer, os developers estão aware que vai acontecer, mas será ocasional e não será um estado constante, porque senão leva exatamente a exaustão e aí depois é outro problema que se começa a revelar. Exatamente. Tem muito a ver com a abordagem que a empresa leva ao crunching. Ou seja, se conseguirem orientar bem a cena, gerir bem acompanhar bem as pessoas, é possível tratar disso de uma boa forma. Boa, como quem diz. Vai sempre ser difícil. Uma cena que achei curiosa quando andei a investigar um bocadinho aqui sobre o tema foi que a Rockstar, quando estava a desenvolver o Red Dead Redemption, fez como um fator de marketing o facto da equipa andar a fazer 100 horas por dia, por semana. Por semana. Por dia é cautela. Isso é muito esforço. Isso aí é um bocado naquela, tipo, estão-se a vangloriar de obrigar as pessoas a trabalharem mais. Mas foi mesmo tipo a glorificar essas horas? Esse trabalho todo? Sim, foi basicamente visto como um marketing, uma estratégia de marketing, vá. Por acaso, eu lembro de ver tipo a notícia e tudo mais, mas não tinha a noção que tinha sido mesmo publicitado. Tipo, tinha sido usado como argumento de venda, vá. Sim, pronto, é isso. Foi mais ou menos por aí. Ok. Sim, porque há muita gente que diz que esta empresa fez crunching, então não vou comprar o jogo. Certo, mas o que eu acho que acontece, tipo, existe aqui uma questão que é tipo do crunch, que eu não tenho a certeza como é que funciona, mas por exemplo nos Estados Unidos o que acontece é que eles não recebem salário nem recebem compensações, ou seja, não recebem nada. Pois. Porque eles têm, eu estive a ler sobre isso, e eles têm tipo uma cena que é professional that means who are expected to work as needed, not just 8 hours a day. Ok? Porque nos Estados Unidos eles são exempted, means that the company is not required to pay them extra hours for overtime time. Ok? Quer dizer que eles tipo, às vezes não têm que fazer 8 horas, se tiverem que fazer 10, fazem 10 e ponto final. Ou seja, é uma cena mais contratual, acho eu, ou das leis de trabalho do que nós temos. As leis de trabalho lá viram-se um bocado mais para as empresas do que para os trabalhadores. Exatamente. Porque a nossa realidade é um bocado diferente, né? Se calhar nós estamos aqui a falar de uma coisa que sentimos aqui e que não é a mesma tipo nos Estados Unidos, como o Renato estava a dizer e como nós todos aqui dissemos. Tipo, eu sinto que se tiver que trabalhar mais, sou compensado. Agora, nem sempre é monetariamente, mas isso não quer, mas não quer dizer nada. Tipo, se eu for compensado em dias de férias, acaba por ser monetariamente de outra forma. É dias de descanso. Tu tempo é dinheiro, não é? Tu tempo é dinheiro. E gastem para ti. É dias que eu tenho para mim para fazer o que me apetecer. Para ir para a praia, para ir para a piscina, para jogar PlayStation 5. Por isso é uma maneira de compensação. Agora, não sei se quando a malta nos Estados Unidos fala do crunch é não terem mesmo nada de nada. Ou seja, se é tipo, não receberem nada por aquilo. Ou se eles recebem algum tipo de compensação, mas que como não é monetária é considerada crunch. Okay? Essa é a única dúvida que eu tenho, tipo, relativamente ao crunching nos jogos, ou quando eles falam de crunch nos jogos. Ok. Certo. Também depende muito de empresa para empresa, diria eu. Há de ser também um bocadinho por aí, porque se as empresas já não são obrigadas a pagar, mas se calhar algumas fazem-no de modo a, lá está, cativar os empregados e dar-lhes uma recompensa. Exatamente. Mas acho que sim, tens razão, que eles quanto a extra hours e não sei o quê, grande parte das empresas lá não são obrigadas a pagar. Sim, porque eu ouço podcast em inglês americano e tipo às vezes naqueles sites que nós temos, tipo no Discord e não sei o que, estão em alguns grupos, e a malta diz lá que faz 50 horas, 60 horas por semana e tipo nós cá em Portugal não é normal, não é? Tipo... E o exemplo que está até no Google, se procurares por Crunching Games, é malta que faz mais de 100 horas por semana. Isso é absolutamente ridículo. 100 horas é dobro do que aquilo que nós fazemos na nossa lei laboral, ou seja, é
2 vezes e meia mais do que aquilo que... Exatamente. E não é só na semana, isso também inclui fim de semana, de certeza. Sim. Portanto, nem sequer tempo Para pessoal eles, sim. Mas nos Estados Unidos acho que há muito o hábito de pelo menos trabalhar ao sábado. Ou seja, não teres tipo o fim de semana completo. Yeah. Como nós temos aqui. É uma vantagem, man, a malta não tem noção. Ou às vezes a malta esquece, tipo, a vantagem que nós temos de trabalhar na Europa, tipo, e os benefícios que nós temos na Europa, tipo, comparado com o resto do mundo, é mesmo, tipo, abismal. Yeah. Em termos, tipo, dias de férias, eu às vezes falo com malta, tipo, eu tenho 25 dias, 27, tenho 27 dias de férias por ano. Pronto, a maior parte da malta tem 22, mas mesmo 22, se fores falar com tipo um americano ou com uma cena assim, tipo, é irrealista, mano. Vai falar com um gajo que trabalha no Japão. Pá, não. E se trabalhares tipo em cafés e cenas assim, esquece lá isso, tem dias de férias, tens os dias de folga por não teres turnos e pronto, acabou, não há mais A nada. gente tem mesmo boa da sorte às vezes. Mas pronto, isto é só uma parte, porque eu, por acaso, há 2 fins de semana estive a falar isso com um amigo meu. Tem um colega no Japão que tem tipo 5 dias de férias ou 10 dias de férias por ano. E depois estivemos a ver a cena da paternidade e da tipo maternidade e não sei o quê. Tipo, e há países que não tens tipo dias nenhuns, mano. Tipo, és mãe ou és pai e não tens nada. Tipo, 0 dias pagos. Que é tipo uma cena Absolutamente ridículo. tipo que tu pensas assim, né? Bela medida anti-natalidade. A antinatalidade, yeah. Podes crer.